O Brasil já tem data para falir, e isso vai acontecer em 2028, segundo o próprio IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado, em que ele fez a conta e disse que em 2028 o Brasil vai falir. Fica aí que eu vou explicar para você o que está acontecendo, e esse é o principal motivo de você estar vendo a bolsa despencar, o dólar disparar e os investidores pularem fora. Porque não duvide, pessoal, eu uso sempre essa analogia. Se você está no transatlântico e você começa a olhar que está tocando a música normal, né? Tá todo mundo ali se alimentando bonitinho ali, daqueles canapés, mas você vê um bando de gringos cheio do dinheiro pegando bote salva-vidas e metendo o pé, pode ter certeza que ele viu alguma coisa lá na frente que você ainda não viu. E eu vou explicar para você o que eles enxergaram. Vamos lá. Primeiro, recapitulando, né? Um governo, assim como você, ele tem uma relação de o que ele arrecada, a receita dele ou o salário, e o que ele gasta, né? Então, assim como você, o governo sabe o quanto ele ganha. E quanto o governo ganha? É basicamente a arrecadação dos impostos. Então, desde o início do século, né, desde lá do primeiro governo Lula, o Brasil vinha gastando muito dinheiro. O Lula sempre foi muito gastador. A questão é, na primeira década desse século, né, de 2000 a 2010, 2015 por ali, a China cresceu muito. Então, o Brasil, como era um país que dava muito minério, muito petróleo, né, muito aço, muito produto agrícola, a gente acabava exportando muita coisa. Então, como a relação da receita do governo ela vem de impostos, e os impostos estão ligados ao que se produz no Brasil, o Brasil crescia muito. Né? Então, por mais que o Lula, né, o governo do PT, gastasse muito dinheiro, o Brasil ia subindo muito rápido, então a gente não percebia isso. Até que no segundo governo da Dilma, a bomba estourou. A primeira bomba estourou. Porque não mudou a dinâmica do governo do PT. Eles continuaram gastando muito dinheiro. Só que começou a fazer o seguinte: bom, se o Brasil não está crescendo mais e a nossa despesa continua crescendo, vamos aumentar os impostos. Então, desde o governo da Dilma ali, a resolução era: se a gente está gastando mais do que arrecada, vamos aumentar os impostos. E a gente veio aumentando, aumentando. O Brasil passou de um quinto dos infernos, né? Que um quinto é o quê? 20%. E era por isso que a gente era conhecido no Brasil como o quinto dos infernos. Porque lá na época da coroa, a gente pagava 20% de tudo que a gente produzia lá para Portugal. Pois bem, a gente saiu de um quinto dos infernos para hoje quase dois quintos dos infernos. O Brasil arrecada quase 40%, 30 e alto por cento de impostos da população. Ou seja, a gente paga muito imposto. E dessa vez, esse último governo do PT, os caras entraram para repetir o modelo que deu errado com a Dilma. Pessoal, vamos gastar dinheiro, vamos torrar. Mas aí, para não dar problema, vamos cobrar mais imposto. E aí vem o Haddad tentando fazer o quê? Aumenta imposto, aumenta tributo, taxa, não sei o quê. Só que ele não tem mais espaço. Porque o Brasil já passou de um limite em que cobrar mais impostos, primeiro, ele quebra as empresas. A gente está vendo isso com a desoneração, por exemplo. Pô, se você voltar com a desoneração, possivelmente muita gente vai perder o emprego, muita empresa vai fechar. Os caras fizeram negócio do PIS e o COFINS. Se fizer isso, muita empresa exportadora vai quebrar. Né? Cobrar mais imposto, não tem mais espaço. Então, por mais que o governo está tentando subir, já bateu no teto. Não tem mais como subir as receitas. Tá? Aí ele pode gritar, espernear, mas aumentar os impostos não faz a gente arrecadar mais. Então a gente bateu no teto, literalmente. Tá? Então, beleza. Se a gente já sabe qual é o nosso limite de arrecadação, como está a nossa despesa? Aqui está o grande problema. Pelo seguinte, assim como você na sua casa, o governo também tem dois tipos básicos de despesa: despesa fixa e despesa variável. O que é despesa fixa? Porra, o teu aluguel, condomínio do teu prédio, não é isso? A conta de luz, a conta de água, o mercado. São coisas assim que você não pode falar, não, esse mês eu não vou pagar o aluguel. Ou então, eu vou deixar de gastar dinheiro com comida esse mês. Então, custos fixos são aqueles que, não importa o que aconteça, você vai ter que gastar. Agora, ir no cinema, fazer uma viagem, comprar uma roupa nova, pagar até uma academia, né? Tudo isso são custos variáveis que você pode eventualmente cortar. A questão é o seguinte: o Brasil está subindo tanto o seu custo fixo, por quê? Quais são os principais custos fixos do Brasil? Primeiro, previdência. Aí você fala, porra, viado, mas aí é o aposentado, não vou mexer no dinheiro do aposentado. Claro, só que de 100% dos aposentados, 80% ganha aí 1.600 prata. Que é isso que você perguntar para um amigo teu aí quanto ele ganha de aposentadoria, né? Ele vai falar isso, 1.600. Só que tem 20% que são juízes, promotores, alguns militares, pensionistas, aqueles caras do alto escalão de servidor público. Esses caras não ganham 1.600 reais. Né? Um pensionista hoje do Exército ganha 8 vezes mais do que isso.
Você pega um juiz, tem juiz que ganha 40 mil, 50 mil, 60 mil. Tem juiz que ganha 100 vezes o que ganha um aposentado comum. Então percebe? O custo de aposentadoria você não pode baixar. Você não pode virar e falar, não, esse ano a gente vai reduzir o salário dos aposentados. Né? Então, o que acontece? Você não pode mexer nesse custo. Qual é o outro custo? Servidor. Salário de servidor público e tal. Um servidor público hoje, ele ganha o dobro do que ganha a mesma função dele na iniciativa privada. Mas, porra, Viega, os caras são... É legal, conquistei. Se você tá aí reclamando, invejoso, faz um concurso e tal. Eu só estou dizendo que é isso que acontece. E chega ao ponto que o Brasil tem pouco servidor público. Você sabia que o Brasil tem pouco servidor público versus a média mundial? Pois é. Só que o custo do servidor público é um dos maiores do mundo. Então percebe, são pouca gente ganhando muito dinheiro. Então sim, tem pouco servidor público, mas eles custam muito caro. Né? Então, se você tem muito servidor, muito aposentado e muito custo fixo, né? O que acontece? Esse custo não pode ser mexido, né? Ou seja, já abre o ano com tendo que gastar aquilo. E veja só, em 2028, esse custo fixo do Brasil, que é só para o Brasil operar, ele vai passar a nossa receita. Ou seja, só o que a gente arrecada não vai ser suficiente para pagar o que o Brasil precisa para rodar a máquina pública. Nesse momento, o que acontece? Tudo que você precisa, investimento em educação, né? Ah, eu quero fazer uma ponte. Ah, eu preciso ajudar o Rio Grande do Sul. Ah, não sei o que, quero fazer uma nova bolsa de auxílio. Quero fazer um auxílio para não sei aonde. Quero fazer um subsídio fiscal. Nada disso vai poder ser feito. Tudo isso já vai ser feito além da arrecadação. E aí que tem um problema. Porque quando você gasta mais do que arrecada, você ir na sua casa, você sabe qual é a solução, não é isso? Tu vai ligar pro teu pai, pra tua mãe, pro teu tio, pro amigo teu, tu vai ligar no banco, tu vai pedir um dinheiro emprestado. A questão é o seguinte, se você precisa de dinheiro emprestado para pagar contas básicas como aluguel, como condomínio, significa dizer que você não ganha nem para se sustentar. E aí que está o problema. Porque você vira um endividamento em bola de neve, que você pega o dinheiro emprestado, mas você continua gastando mais do que arrecada, só que agora você ainda tem que pagar um empréstimo e o negócio vai virando uma bola de neve. Né? Só que o Estado tem duas formas de fazer isso. A primeira é igual a você. Então o Brasil vai lá e vai falar, beleza, eu estou gastando muito, mas vou pegar um dinheiro emprestado. Só que assim, todo mundo olhando que o Brasil gasta mais do que arrecada, vai falar o seguinte, pô, eu não vou emprestar dinheiro para esse país aí que está todo enrolado. Né? Então eu só empresto se ele me pagar uma taxa de juros lá em cima. Então é o que vocês estão vendo agora. Os investidores estão falando, ó, tá maluco, eu só fico aqui se eu ganhar muito dinheiro. Né? Essa taxa de juros, é o país dos rentistas, os rentistas. Os rentistas só vêm aqui porque se tiver realmente estabilizado. Porque veja só, né? Você escuta aí todos os políticos falando, né? O pessoal da oposição, o pessoal da situação, a taxa de juros do Brasil é enorme, e de fato é. É a maior taxa de juros do mundo, é o que a Gleisi Hoffmann anda falando por aí, o Lula. Agora me responde essa pergunta. Se ela é tão alta, por que tá todo mundo indo embora? Por que não vem todo mundo botar dinheiro aqui? Olha só que interessante, a nossa taxa de juros, né, tá ali em 10,75% ao ano, não é isso? O real desvalorizou quase 11% esse ano. E aí? Só o que desvalorizou a nossa moeda, o cara poderia ter colocado dinheiro aqui que ele não ia ganhar nada. No final do dia, na hora que ele tirasse os dólares, ele podia ter perdido dinheiro. Então percebe que não é só a taxa de juros que os investidores olham? Tudo bem, Viegas, pô, então a gente vai ter um problema. Mas qual é a outra solução? A outra solução é a Argentina, é a Venezuela, né? São países que fizeram o seguinte: porra, eu não posso nem mais pegar dinheiro emprestado, porque foi todo mundo embora. Né? Na analogia do Titanic, todo mundo já pegou o barquinho e foi embora, e tá você ali. Porra, mas ninguém vai querer esse quitutezinho aqui, não, esse salgadinho aqui. O que tá acontecendo? Tá todo mundo indo embora. Se vai todo mundo embora, quem é que empresta dinheiro pro governo? Aí que entra a questão. O que aconteceu na Argentina, o que aconteceu na Venezuela e em diversos países que quebraram? O governo começou a imprimir dinheiro. Então ele fala, beleza, eu vou imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. Só que o que acontece quando o governo imprime dinheiro para pagar as contas dele? É o que a gente chama de imposto inflacionário, ou famosa, né, mundialmente conhecida por você aí como inflação. Então você vai começar a ver a inflação ficar alta. É o que aconteceu na Argentina, não é isso? Não é o que aconteceu na Venezuela? O argentino está lá, 200% ao ano. Agora o Milei está tentando resolver. Como? Controlando as despesas. Mas vocês viram esse movimento lá. Né? Então, pô, as pessoas começam a perder noção. A gente teve esse movimento aqui. E qual é a questão? Se o dinheiro inflaciona, é pior para o pobre. Porque o cara que tem dinheiro, primeiro, meu dinheirinho já está em dólar, ó. Desde que o Lula ganhou, a galera, aí, Benfé, agora quero ver, Lula lá, faz o L. Eu falei, beleza, estou fazendo L. Dinheiro fora, dolarizei a porra toda. O que está no Brasil, indicador de dólar.
Percebe? Percebe que quem tem grana se protege. Eu tenho esse apartamento, por exemplo. Um apartamento, ele se protege da inflação, não é isso? Ah, esse apartamento vale 100 mil. Ah, a inflação foi 100%, então o apartamento vale 200. Agora e o cara que não tem apartamento? Ele precisava pagar 100 mil num, agora ele precisa pagar 200. Então percebe que a inflação ataca o pobre. Né? E a inflação é o pior imposto e a pior coisa, é o que mais causa desigualdade social num país. É quando você tem os ricos se protegendo da inflação e o pobre sem conseguir se proteger. Isso é muito triste. E é isso que a gente está passando. E é por isso que está todo mundo indo embora, é por isso que a bolsa está caindo, porque as pessoas estão falando, ó, esse país aí não é sério. E assim, ah, mas o Lula tem como resolver? Tem. Qualquer pessoa pode resolver, porque não se trata de político. Dinheiro não aceita desaforo, aprende isso na sua vida. Dinheiro não aceita desaforo. Se você fizer alguma coisa mal com dinheiro, ele vai simplesmente virar e vai embora. E é isso que a gente está fazendo. Então, se o Lula em algum momento falar, não, para, vamos lá então, tá, eu vou cortar despesa, eu vou ajeitar os gastos, né? Eu vou investir no empreendedor, eu vou ajudar o Brasil a crescer com mais investimento, vou privatizar as empresas. Adianta você estar quebrado e ter uma empresa de petróleo que fala, ah, a Petrobras é maravilhosa, beleza. Mas a gente está quebrado no país. Ah, não, o Banco do Brasil, estamos quebrado. Querendo fazer novas estatais aí de mandar satélite. Olha só, a gente não consegue pagar nossa conta e o Lula está falando de mandar satélite para competir com o Elon Musk. Olha o nível de capacidade que os nossos governantes têm. Como é que você acha que alguém que vai fazer um investimento aqui no Brasil? Você tem que pensar nisso. Para de pensar em político A, em político B. Ah, não, mas o meu fez isso, mas o seu fez aquilo. A gente tem que começar a olhar e criticar os governos nas cagadas que eles fazem. E esse aqui está fazendo muita, mas muita. Não à toa, vocês estão vendo acontecer o que eu falei, ó, assim que ele ganhou. Volta aí, volta meus vídeos aí, aproveita para curtir esse, mas volta lá nos meus primeiros vídeos do ano passado, início do governo, todo mundo feliz da vida e eu lá falando, ó, vai dar ruim essa porra. E aí? Eu sou um cara que, né, entendo pra caramba, eu sou um cara que, porra, brilhante, eu previ o futuro, ou eu reconheci o óbvio? Fica aí pra você pensar, beleza? Por favor, curte esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo o que você acha, seja a favor do Lula, contra o Lula, seja o que for, né? Acima de tudo, não deixe de seguir o canal, porque ajuda muito a gente a crescer aqui, e vejo você no próximo vídeo.